Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Então vamos ler a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo lá em João, capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Algumas versões dizem alpendres. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outra pessoa chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, Atos, capítulo 20, pegue a sua maca e ande. Do livro de Atos. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: no primeiro dia da semana, maca e ande. Então lhe perguntaram: para quem é este homem que mandou você pegar a maca e andar? Ao povo, o homem que fora curado, partir no dia seguinte, não tinha ideia de quem era ele. Continuou falando, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Havia muitas candeias no piso superior onde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, um jovem chamado Eutico não volte a pecar numa janela, pior não aconteça a você. Adormeceu profundamente. O homem foi contar durante aos judeus discurso de Paulo, que fora vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Amém? Vamos orar. Levaram o Espírito Santo de Deus mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos um local, Deus, para nos reunir como igreja. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor opera em nós tanto querer quanto realizar. Se aqui estamos, Deus, estamos porque o Senhor assim quis, estamos porque o teu Espírito Santo nos escolheu para estar aqui. Deus, aqueles que precisavam ouvir a palavra estão aqui, Senhor. Aqueles que têm a necessidade dessa palavra estão aqui, Pai. Por isso eu te peço neste momento, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece as minhas limitações, eu conheço as minhas limitações. O Senhor sabe, Deus, que de mim nada eu posso entregar, Pai, mas através do teu Espírito Santo, através do poder da tua palavra, Deus, eu posso ser um mensageiro da tua palavra nessa noite. Por isso eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, condições de pregar a tua palavra, Senhor, e nos dê, Deus, também um coração aberto, para que a gente possa entender esta palavra, e esta palavra poder, Deus, dar o resultado necessário, o resultado que o teu Espírito Santo assim deseja, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Gente, eu quero trazer para você uma palavra que é muito conhecida, provavelmente você já ouviu falar desta história, o tanque de Betesda. Uma história que aqui João narra como o terceiro, no livro de João, no Evangelho de João, o terceiro milagre que Jesus Cristo realiza. E esta história ela é muito famosa, ela é muito bacana você estudar ela por aquilo que Jesus faz, pela história deste homem. O tanque de Betesda foi um tanque onde havia naquela época um entendimento de que um anjo, volta e meia, de vez em quando aparecia naquele tanque, e ele mexia as águas daquele tanque, e quando ele mexia as águas daquele tanque, a lenda naquela época dizia que aquele que estivesse próximo da água e primeiro a entrar na água, após o anjo mexer aquelas águas, ele seria curado de qualquer doença que ele tivesse. Tem muita gente que quando ouve histórias da Bíblia, ouve pregações, quando lê
na palavra do Senhor algumas histórias, a pessoa fica meio duvidosa daquilo que está escrito, duvida se de fato aquelas coisas aconteceram, se de fato esses lugares existiram. O tanque de Betesda foi um tanque que, na época do Senhor Jesus Cristo, que foi descoberto no ano de depois de Jesus, né, no ano de 1888, há cerca de 120 anos atrás, 125 anos atrás. Esse tanque foi descoberto por um acaso, quando eles estavam fazendo um trabalho de manutenção na igreja de Santa Ana, que fica a noroeste de Jerusalém. E quando eles estavam fazendo a manutenção, um professor arqueólogo achou algo que indicaria a presença, a verdadeira história desse tanque. Eles começaram a escavar, e hoje, se você for a Jerusalém, você consegue ver esse tanque completamente escavado. Por isso que é muito importante, você que gosta de Bíblia Sagrada, você que gosta de estudar a palavra do Senhor, é muito importante você estudar a arqueologia, você estudar a ciência, porque aquele que de fato acredita na palavra do Senhor, ele não precisa ter medo da arqueologia, ele não precisa ter medo da ciência, porque tudo isso só confirma de que a palavra do Senhor é verdadeira. O dia que você puder ir a Jerusalém, você vai ver o tanque de Betesda, você vai ver tantos outros lugares que Jesus Cristo passou, que estão lá preservados, e a partir daí, quando você lê a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o meu pai costumava dizer que ela passa a ser lida em 3D, porque quando você conhece o local, você tem um entendimento da geografia do local, você entende muita coisa que Jesus fez, por que Jesus fez. Então, meu irmão, é um conselho que eu quero te dar aqui no começo da mensagem. Se um dia você puder investir numa viagem, invista numa viagem a Israel, invista numa viagem à Terra Santa, porque você vai viver experiências maravilhosas com a palavra do Senhor e com o entendimento da geografia, de tantas coisas por onde Jesus passou, os lugares por onde ele foi, os locais onde a palavra do Senhor nos mostra que existem e estão lá comprovados. Esse tanque foi descoberto, e o que me chama muita atenção nessa história é algo que nós vivemos muito hoje, mas não vem de hoje. Já é algo muito antigo, a mania que todos nós temos de superstição. É impressionante como o ser humano gosta de uma superstição. No mundo é o tal do gato preto, é a história da ferradura, da escada, não vai passar embaixo de escada, porque senão você não sobe na vida. Aí o homem acredita na ferradura. Para acreditar numa palavra de Deus é um trabalho, mas para acreditar numa ferradura que fica no pé do cavalo, o camarada é capaz de andar com uma na carteira. Não é verdade? Trevo de 4 folhas, quantas superstições, meu irmão, que nós temos, e que se nós bobearmos na vida, nós nos tornamos escravos disso. Acontece alguma coisa, bate na madeira, e tantas outras coisas. E o pior, meu irmão, não é quando estamos no mundo. O pior é quando nós nos convertemos, e a superstição continua dentro de nós. O pior é quando a gente vem para a igreja, e a superstição nos acompanha. E aí, meu irmão, nós começamos com 7 semanas do aflito, 7 semanas de corrente para quebrar não sei mais o que, e aí nos tornamos escravos de tantas coisas, que muitas vezes, meu irmão, a igreja, os pastores têm que fazer isso dentro da igreja, para o crente poder ficar dentro da igreja. Porque se ele não tiver alguma coisa para ele ter aquela superstição, se ele não tiver alguma coisa para ele se apegar dentro da igreja, ele não vem no culto. Então é necessário fazer as 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, água ungida não sei da onde, e aí você vem, passa por debaixo não sei do que, e aí você vai levar a sua bênção. Tantas coisas que nós estamos vendo por aí, meu irmão, que não passam de superstições, e que nós devemos nos livrar disso em nome de Jesus. Amém? Por isso que essa igreja não tem a visão, meu irmão, de fazer campanha, de fazer isso, fazer aquilo, porque nós temos uma convicção de que se a palavra entrar no teu coração, tudo que você precisa, você alcança. Se você precisa de cura, você recebe. Se você precisa de livramento, você recebe. Libertação, você recebe, pelo poder da palavra de Deus, quando ela entra no teu coração. Agora, meu irmão, você tem que entender a responsabilidade que nós temos que ter, de compromisso com a palavra do Senhor, de compromisso com o culto, de compromisso com servir a Deus, que nós não precisemos, meu irmão, cair em tantas manias gospel, mandigas gospel, que hoje em dia inventam, para poder segurar o povo dentro da igreja, meu irmão. Eu louvo a Deus, porque essa igreja nunca fez nenhuma campanha. Um domingo como este, a igreja está completamente lotada, porque aqui está um povo temente a Deus, que sabe que a palavra de Deus é quem transforma. Amém? Tem gente, meu irmão, que é
muito supersticioso. Tem gente que adora um mistério. Tem gente que, se o pastor ou o profeta trazer uma palavra para ele, e se o profeta não fizer um aviãozinho gospel, fazer um rapalá, uma coisa assim, ele acha que Deus não falou. Ele fica meio, será que Deus falou mesmo? Será que Deus falou comigo? Não basta a palavra, meu irmão. Olha Eliseu. Eliseu era um profeta do Senhor. Eliseu, em 2 Reis capítulo 4, a Bíblia diz que uma viúva estava passando uma dificuldade terrível. Seus filhos iam para a escravidão. E a Bíblia diz que ela foi ao profeta Eliseu e disse: olha, o meu marido te servia, era fiel. Agora eles estão querendo levar os meus filhos para a escravidão, o que eu faço? A Bíblia diz, meu irmão, que Eliseu não faz nenhum reteté. Eliseu apenas dá uma palavra, diz para ela: olha, você tem o que em casa? Eu tenho algumas vasilhas. Então pega essas vasilhas, enche de azeite e venda o que sobrar. Pegue muitas vasilhas emprestadas com os vizinhos, encha de azeite, venda o que sobrar, venda para pagar a sua dívida. O que sobrar você vai viver com isso. Com Naamã, meu irmão, a Bíblia diz a mesma coisa. A Bíblia diz que o Naamã, o general do exército da Síria, chega na porta de Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu nem recebe Naamã. E Naamã fica indignado, porque Eliseu simplesmente manda o seu servo dizer para Naamã o seguinte: olha, mande com que ele mergulhe no Rio Jordão, porque quando ele mergulhar no Rio Jordão ele vai ser purificado. Mande com que ele vá lá no Rio Jordão. E a Bíblia diz que Naamã ficou indignado, em 2 Reis capítulo 5, porque ele esperava que Eliseu fosse lhe recepcionar, ele esperava que Eliseu fosse erguer um clamor, algo ao seu Senhor, impor as mãos sobre ele e ele ficaria curado. Ou seja, Naamã estava esperando um reteté gospel. Naamã estava esperando algo supersticioso. Naamã estava esperando algum tipo de mistério para que ele pudesse ser curado. E tudo que foi suficiente para Naamã ser curado foi obediência a uma instrução da palavra do Senhor. Meu irmão, creia na instrução da palavra do Senhor. Creia que quando a palavra é ministrada, a tua vida muda em nome de Jesus. Creia, meu irmão e minha irmã, que quando é profetizado aqui sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, a palavra do Senhor é suficiente para transformar a tua história em nome de Jesus. Temos que prestar atenção nisso. Muitos querem mistério, só que a palavra do Senhor diz, meu irmão, que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Então para que mistério? Por que tantos mistérios? Tem que haver revelação da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor seja revelada no teu coração, e aí sim você não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita, vai alcançar o alvo e vai ser vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus, assim diz a palavra do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então, meu irmão, aí o texto aqui chega, e Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele chega, e no versículo 6, e diz o seguinte: quando ele viu deitado aquele homem, soube que ele vivia tanto tempo daquela forma, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Meu irmão, eu te faço essa pergunta nessa noite. A Bíblia diz que que esse homem, ele estava há muito tempo vivendo de superstição. Ele estava há muito tempo vivendo uma vida, esperando algo acontecer, indo na onda dos outros, indo naquele movimento supersticioso, indo naquilo que não mudava a vida dele. Ele ouvia dizer que a vida de alguém mudava, mas a vida dele nunca mudou. E aí Jesus Cristo, quando fica sabendo daquilo, olha para ele e diz o seguinte: você quer ser curado? Eu te faço uma pergunta nessa noite, meu irmão. Há quanto tempo, quem sabe, você tem batido em portas? Há quantas vezes na tua vida, quantos momentos da tua história, você já bateu em tantas portas e nada resolveu o teu problema? Eu te faço uma pergunta nessa noite: você quer ser curado? Você quer ser curado? Quem sabe uma doença na alma? Quem sabe uma frustração que você nunca mais conseguiu se curar? Quem sabe, meu irmão, uma decepção na tua vida que nunca mais você conseguiu dar jeito? Eu te faço uma pergunta hoje pelo Espírito Santo de Deus que está nesse local: você quer ser curado em nome de Jesus? Amém? Então seja curado, meu irmão, em nome de Jesus. Basta isso para você chegar na vitória em nome de Jesus. Olha para o teu irmão, bate do lado dele e diz assim: ó, seja curado em nome de Jesus. Seja profeta para o teu irmão em nome de Jesus, meu irmão. Isso é o que basta.
Crê no poder da palavra de Deus, crê que o Espírito Santo de Deus está com você, crê que você é templo e santuário do Espírito Santo, crê, meu irmão, que através de você, você é um agente transformador de vidas, um agente de milagres em nome de Jesus. Chega lá na tua casa, bota a mão sobre o teu filho nessa noite, quem sabe está com problema de drogas, quem sabe está se afastando de Deus, quem sabe é o teu marido, espera ele dormir, ora por ele de noite, quem sabe é a tua esposa, quem sabe é um projeto que você tem. A palavra do Senhor diz: consagre tudo que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem sucedidos, assim diz a palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Creia, meu irmão, que você é um profeta da esperança em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz que esse homem, Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? E aí, meu irmão, aqui a gente entende muitas coisas. Domingo agora, quinta-feira agora, nós pregamos uma palavra sobre cura também, e diante da palavra que nós estávamos pregando, eu citei um texto, Salmo 32, que diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha o que diz a palavra do Senhor: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Meu irmão, tem muita gente dentro da igreja que ele não tem mais culpa. Você aceitou o Senhor Jesus? O Senhor Jesus na tua vida é suficiente para te limpar de todo o pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, diz a palavra, porque foi Cristo quem morreu e mais ressuscitou e está à direita do Deus poderoso e intercede por nós nesse momento, meu irmão. Então não existe culpa. Não existe culpa para quem aceitou o Senhor Jesus, não existe mais pecado para quem aceitou o Senhor Jesus, não existe mais condenação para quem anda com o Senhor Jesus. E por que, meu irmão, que muita gente dentro da igreja não tem felicidade? Mesmo sendo salvo, não encontra felicidade, por causa desse princípio, a hipocrisia muitas vezes, o fingimento. Sabe o que é esse fingimento, meu irmão? É você estar passando por uma dificuldade e não assumir que está passando por essa dificuldade. É você estar passando por um terrível problema na tua vida e não tem coragem de assumir, porque afinal de contas, dentro da igreja a gente declara vitória e nós vamos vencer e tudo mais, mas esse fato, meu irmão, muitas vezes te envergonha e você tem medo de assumir as tuas falhas, assumir os teus erros, tem medo de fazer uma oração sincera ao Senhor, para que o Senhor de fato mude a tua vida. É necessário, meu irmão e minha irmã, que nós tenhamos uma oração sincera a Deus, sem hipocrisia, sem fingimento, ainda que seja necessário pedir mais fé ao Senhor. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Certa vez, Jesus Cristo estava para curar um menino, que a Bíblia diz que o seu pai foi pedir cura ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz que aquele menino era endemoniado, havia um espírito imundo nele que lançava ele no fogo, lançava ele na água, tentava matar ele de todas as formas. E a Bíblia fala que quando Jesus Cristo olha para aquele menino, olha para aquele pai, o pai, ele pergunta para o menino qual era a situação, o que estava acontecendo, e o pai conta a história. E aí o homem diz assim, o pai diz assim para Jesus: se tu podes, cura o meu filho. Se tu podes, faça alguma coisa pelo meu filho. E Jesus diz para ele assim, ó: se eu posso, se tu podes, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Diga para o teu irmão: meu irmão, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Foi isso o que Jesus disse para aquele pai. Mas o que me chama mais atenção não foi nem o que Jesus disse, foi a sinceridade daquele homem. A Bíblia diz, meu irmão, que aquele homem diz assim: eu creio, Deus, Jesus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha, meu irmão, a sinceridade desse homem. Olha a sinceridade desse homem para reconhecer que ele precisava de mais fé. Olha a sinceridade desse homem para reconhecer que estava lhe faltando fé. Olha a sinceridade, meu irmão. Outra vez Jesus estava lá em Lucas 17, pregando para os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, vocês devem perdoar aqueles que pisam na bola com vocês. Se alguém errar com vocês, e 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ele se arrepender e vir pedir perdão a vocês, perdoem-nos. Se alguém pecar contra vocês, repreendam, mas se pedir perdão, perdoe-lhes. Olha o que Jesus está dizendo. E aí, olha, meu irmão, a resposta dos discípulos. Eles não falaram nada, eles só disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe o que eles estavam dizendo, meu irmão? Que é difícil perdoar. Sabe o que eles estavam falando? Que é muito difícil, é muito fácil a gente pregar sobre perdão, mas é muito difícil a gente reconhecer quando alguém pisa no nosso calo. A primeira coisa que a gente faz, meu irmão, é já logo também já devolver. A gente fala muito sobre perdão, mas se alguém erra conosco, para perdoar é muito difícil. Ainda mais alguém que 7 vezes num dia pisa na bola com você. Você já parou para pensar nisso?
Meu irmão, sabe por que nós não conseguimos muitas vezes perdoar? Porque nós não precisamos saber que a palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar. A gente deve pedir mais fé ao Senhor, porque se o Senhor nos enxertar de fé, verdadeiramente nós conseguimos perdoar, verdadeiramente nós conseguimos a cura, verdadeiramente nós conseguimos chegar no objetivo que o Senhor tem para nós. Até a fé que nós temos, nós dependemos do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite, quem sabe você não está chegando onde você quer chegar, quem sabe você não conseguiu alcançar o que você precisa alcançar, porque você precisa reconhecer nessa noite: Senhor, me dê mais fé. Senhor, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Senhor, me ajude a acreditar no propósito que o Senhor tem. Senhor, me ajude a acreditar nessa palavra que está sendo ministrada. Deus, eu quero abrir o meu coração diante de Ti e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo crer, ajuda-me na minha fé, aumenta a minha fé, e você vai vencer, porque tudo que o Senhor espera, meu irmão, não é um super-herói. O Senhor espera alguém sincero na presença dEle para mudar a sua história, em nome de Jesus. Seja fiel, meu irmão, seja sincero. A minha oração, quando Deus mudou a minha vida, foi uma oração assim. Para muitas pessoas, quem sabe, a minha oração soa quase como uma blasfêmia, porque eu fui criado dentro da igreja, eu fui filho de pastor, filho de pastora, nascido dentro da igreja, mas nunca havia vivido uma experiência com Deus, anos no mundo. Quando eu vi, meu irmão, aquele dia que o Senhor mudou a minha vida, que eu vi tantas pessoas orando, eu fiz uma oração a Deus, e foi uma oração sincera. Eu disse: Senhor, eu não quero acreditar que todo esse povo está orando, todo esse povo está aqui levantando a mão, simplesmente como eu também posso levantar e ir para casa e nada mudar a minha vida. Deus, eu duvido, eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu tenho dúvidas até com relação à tua existência, Senhor. Agora, se o Senhor existe de verdade, se o Senhor de fato tem um plano, o Senhor quer fazer algo na minha vida, Deus, eu estou aqui, muda a minha vida, agora me ajuda, Deus, porque eu não creio em mais nada. Meu irmão, ali foi a mudança de vida para a minha história. Ali o Espírito Santo mudou a minha vida. Ali eu vivi uma experiência de verdade com o Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe como eu sou. As pessoas que andam comigo sabem, meu irmão, que eu tenho muitos defeitos, mas um defeito que eu não tenho é a falsidade. Eu jamais conseguiria pregar uma palavra para você que eu não acreditasse 100% nela. Por isso, meu irmão, é necessário uma experiência com Deus. Por isso é necessário um relacionamento com Deus. Eu fui sincero na presença do Senhor, e talvez, meu irmão, para muitos de vocês aqui dentro, para ser batizado com o Espírito Santo, para receber dons do Espírito Santo, para viver o sobrenatural com Deus, deixar de viver o raso com Deus, abra o teu coração nessa noite, meu irmão, e diz: olha, Senhor, eu tenho sido incrédulo, eu tenho dificuldade de acreditar, mas eu estou com o meu coração aberto. Se o Senhor quiser, mude a minha fé, aumente a minha fé, mude a minha história. O Espírito Santo de Deus vai te visitar nessa noite, porque tudo que o Senhor espera é um coração contrito e quebrantado na presença dEle, em nome de Jesus. Peça, meu irmão, peça para o Senhor aumentar a sua fé. Adore o Senhor, quero aplaudir o Senhor, aplauda em nome de Jesus. Glória a Deus. Peça, meu irmão, peça, porque o Senhor vai aumentar a tua fé. Eu costumo dizer, é um pensamento meu, é uma heresia minha aqui, não está na Bíblia, mas a Bíblia também não diz que não é assim. Então eu tenho direito de pensar, a gente tem direito de pensar, amém? Eu creio, meu irmão, que um ateu que diz que não acredita em Deus está muito mais próximo de uma experiência verdadeira com Deus e genuína do que aquele crente que está dentro da igreja e diz que acredita e diz e louva a Deus, mas lá no seu coração tem dúvidas quanto ao propósito de Deus para a sua vida, quanto ao relacionamento com Deus, quanto à existência verdadeira de Deus. Meu irmão, tem quanta gente dentro da igreja que canta, que louva, mas lá no íntimo ele duvida se de fato Deus existe, se de fato Deus tem um plano para a vida dele. Meu irmão, abra o teu coração, seja sincero nessa noite, porque eu creio que esta noite é uma noite de experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Deus não é um Deus de carne e osso. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário, meu irmão, você dar um passo de fé, é necessário você aumentar a tua fé, é necessário você viver uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência que nunca mais faz com que você tenha dúvidas quanto a quem Deus é e o que Deus faz na tua vida, em nome de Jesus. É muito importante, meu irmão. Eu, no meu caso, para pregar a palavra, é importantíssimo. E eu não tenho uma ilusão de achar que todas as pessoas vão acreditar. Eu não tenho uma ilusão de achar que todos vão crer na palavra, até porque a Bíblia Sagrada diz que não é assim. Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, ele diz: eu me fiz
de tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. O que a Bíblia está dizendo? Que nem todos, meu irmão, que ouvem a palavra serão salvos, nem todos que ouvem a palavra vão acreditar. Jesus Cristo, quando lá em Mateus 13 falou, o semeador, ele disse, saiu a semear. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O semeador é quem fala a palavra. A semente é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, Jesus disse que o semeador, quando saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Sabe quem são essas pessoas? Aí Jesus Cristo explica. São aquelas pessoas, meu irmão, que ouvem a palavra, mas o nível de frieza espiritual, o nível de ação, muitas vezes, do mal sobre a vida daquela pessoa, aquela pessoa ela tem uma frieza espiritual, uma incredulidade tão grande, que a Bíblia diz que o maligno, quando ele ouve a palavra, logo arranca de dentro dele a semente que cai à beira do caminho. São aquelas pessoas, meu irmão, que não recebem a palavra. São aquelas pessoas que às vezes você fala a palavra entra por aqui, sai por ali. São aquelas pessoas que não querem nem ouvir. São aquelas que muitas vezes têm raiva de igreja, têm raiva da palavra, têm raiva de crente, têm raiva de todo mundo. São pessoas, meu irmão, que Jesus disse que essa semente cai à beira do caminho. E aí ele diz um outro grupo de pessoas, que são aquelas que a semente cai num terreno pedregoso. Estas, meu irmão, eu considero que são as que mais estão dentro da igreja. São aquelas pessoas que ouvem a palavra e dizem, que palavra, que mensagem. Hoje a mensagem falou muito comigo. A minha vida vai mudar. Amanhã é segunda, amanhã eu começo do novo propósito. Amanhã eu começo a minha nova caminhada. Amanhã eu dou início a tudo que eu sempre sonhei. Saem daqui com o coração assim explodindo por causa da palavra que receberam. Mas a Bíblia diz que na primeira tribulação eles já desanimam, porque não tem raiz profunda, porque não tem uma terra profunda, está no meio de pedras. Pessoas que muitas vezes recebem a palavra, meu irmão, e se deixam perder por causa das tribulações, se deixam perder por causa dos problemas, meu irmão. As tribulações e os problemas que você vai enfrentar durante a semana são a oportunidade que Deus te dá de exercer o aprendizado que você teve durante a pregação, durante o culto. E ali, meu irmão, a palavra de fato torna-se verdadeira, ali de fato ela se torna viva, ali de fato ela exerce sobre a tua vida o poder que Deus diz que ela tem em nome de Jesus. É no momento da tribulação, Deus trabalha conosco através de provações, meu irmão. Então, no momento da prova, saiba que é o momento de você aplicar o que você aprendeu, é o momento de você exercer aquilo que você foi instruído, e o Senhor vai mudar a tua história em nome de Jesus. Mas são pessoas que, infelizmente, passam por isso, estão dentro das igrejas. Jesus fala, meu irmão, de um outro grupo, que são aquelas que a semente é semeada entre espinhos. Sabe quem são? Jesus explica, ele diz que são aqueles que por causa dos prazeres dos prazeres do mundo, das tribulações do mundo, eles não querem compromisso com Deus. Eles não querem compromisso com Deus, afinal de contas eles já estão compromissados com muitas coisas. Eles já têm muitos compromissos, muitas coisas para fazer. Então, servir a Deus não é algo prioritário, não dá para servir. São pessoas, meu irmão, que a semente é semeada entre espinhos. Mas aí Jesus Cristo fala de uma boa terra, aquela terra que tem profundidade, aquele povo que ouve a palavra do Senhor e diz, é para mim, essa mensagem é para a minha vida, essa mensagem é para mudar a minha história. E a Bíblia diz que aquelas pessoas, quando recebem a terra profunda e fértil, elas dão um fruto de até 100 vezes mais, além daquilo que receberam. Esta é a palavra, o poder da palavra do Senhor sobre a tua vida. Eu te faço uma pergunta nessa noite, meu irmão, seja sincero, que tipo de terra você tem sido nessa noite? Que tipo de terra você tem sido até aqui? Hoje é uma noite que o Senhor pode mudar a tua história. Hoje é uma noite que você pode tirar os espinhos. Hoje é uma noite que você pode tirar as pedras. Hoje é uma noite que você pode parar de andar no meio do caminho e verdadeiramente, meu irmão e minha irmã, entender de que você é um solo fértil, de que Deus pode mudar a tua história, de que esta semente que está sendo ministrada sobre a tua vida hoje pode dar um fruto de até 100 vezes mais, que alimentará a tua casa, alimentará os teus amigos, transformará vidas através da tua vida. Assim te diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Creia, meu irmão, que você pode ser essa terra. Jesus disse que nós podemos ser essa terra, e isto, meu irmão, depende da nossa sinceridade. Aquele homem, a Bíblia diz que ele chega para Jesus e diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Jesus, quando percebeu isso, disse para ele, você quer ser curado?
Você quer ser curado? Jesus só pediu para aquele homem sinceridade. É o que o Senhor está pedindo para você nessa noite. Seja sincero na presença dEle. Ele vai transformar o que precisa ser transformado em você, em nome de Jesus. Amém? E aí quando ele diz, queres ser curado? Este homem dá uma resposta que muitos de nós damos. Este homem diz, Senhor, eu até quero ser curado, mas sempre que eu vou, sempre que a água mexe, sempre que alguém diz a água mexeu, alguém vai na minha frente e eu não consigo chegar lá. Meu irmão, esta é a mensagem de muitos de nós. Esta é a mensagem que muitos de nós muitas vezes falamos quando Deus quer transformar a nossa história, quando Deus quer levantar a gente da onde a gente está. A gente tem o hábito muitas vezes de entrar num sentimento de autocomiseração e dizer, olha, eu até queria fazer, mas ninguém acredita em mim. Eu até queria exercer, mas está muito difícil. Eu até gostaria de fazer um curso, mas sabe como é que é? O meu dinheiro não dá, eu não vou chegar lá. Meu irmão, quantas vezes nós deixamos de vencer? Quantas vezes nós deixamos de obedecer? Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque no nosso coração entra um sentimento de coitadinho. Ai, eu sou coitadinho, eu sou tadinho, ninguém olha para mim, ninguém acredita em mim. Tudo que eu queria era um empurrãozinho. Meu irmão, Jesus quando ouviu isso, ele poderia ter dito para aquele homem, olha, fique aqui, vamos esperar a água mexer, eu vou te carregar, eu vou estar com você, eu vou colocar o meu ombro debaixo de você, eu vou ficar aqui aguardando, vou te dar um empurrãozinho que você quer. Mas a Bíblia diz que Jesus não faz isso, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus não entra na onda do coitadinho, porque Deus não é um Deus de coitadinhos, Deus é um Deus de vencedores em nome de Jesus. Deus é um Deus daqueles que se levantam, daqueles que fazem a obra, daqueles que sacodem a poeira. Meu irmão e minha irmã, nada está perdido para você. Creia que se você veio aqui nesta noite, ainda meu irmão e minha irmã, que você acha que ninguém fez nada por você, não fique esperando alguém fazer por você, não fique esperando alguém agir por você. Saiba, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo já perguntou para você, você quer ser curado? Você quer ser curado, meu irmão? Então olha o que Jesus Cristo disse para ele, levante-se. Jesus disse para ele, levante-se. Deus, meu irmão, é um Deus daqueles que se levantam. Deus é um Deus daqueles que sacodem a poeira. Deus é um Deus daqueles que saem da posição de inércia. Deus é um Deus, meu irmão e minha irmã, daqueles que não ficam se fazendo de coitados, mas daqueles que dizem, olha, eu caí, eu errei, eu estava até agora esperando por tantas coisas, não deu mais certo, mas hoje Jesus Cristo está dizendo para mim, levante-se, eu acredito na palavra do Senhor, eu vou me levantar e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Levante-se, meu irmão. Aquele velho projeto, aquele velho sonho, aquela velha perspectiva que você tinha, está lá dentro de uma gaveta, está lá, meu irmão e minha irmã, desacreditado. Hoje é uma noite que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, se levante, porque Ele vai com você, se levante, porque Ele vai fazer a obra, levante-se, acredite no poder de Deus sobre a tua vida, porque você vai andar, você não vai mais ficar prostrado, você vai andar, assim te diz a palavra do Senhor. Agora levante-se, porque Deus não é um Deus de autocomiseração. Deus não é um Deus, meu irmão, esse sentimento de coitadinho, isso é coisa do diabo para a tua vida, isso é coisa do maligno contra a tua vida, para destruir o teu sonho, para impedir você de caminhar. Deus é um Deus que olha para você e diz, levante-se, assim diz a palavra do Senhor. Acredite, meu irmão, olha Josué, Deus é maravilhoso. Olha Josué no capítulo 1 de Josué até o capítulo 7, a Bíblia diz que Josué, o guerreiro, o general de Israel, foi o sucessor de Moisés. Você consegue entender o poder que Josué tinha? E aí a Bíblia diz que Josué, ele vai, destrói aquela cidade de Jericó, as muralhas de Jericó, e aí no meio do processo Deus tinha dito, olha, destrua tudo que vocês verem lá em Jericó, nada deve ficar, nada deve sobrar, tudo deve ser destruído ou queimado. E aí a Bíblia diz que um tal de Acã resolve guardar alguns utensílios, tinha muitos valores lá, tinha muita coisa boa lá aos olhos de Acã, e a Bíblia diz que eles resolvem guardar, e aí Israel vai para uma guerra contra os amorreus, e quando Israel vai para uma guerra contra os amorreus, eles começam a tomar uma derrota, começam a perder, começam a ser envergonhados. Aí Josué, meu irmão, Josué, o general Josué, ele se ajoelha e começa a orar, Senhor, tadinho de nós estávamos ali durante aquele tempo, lá no deserto, começou com aquela autocomiseração do povo de Israel que morreu no deserto, baixou nele ali, e aí ele começou, tadinho, foi para isso que o Senhor nos tirou lá do deserto, foi para isso que o Senhor nos fez atravessar o rio Jordão,
para destruirmos agora Jericó e agora sermos envergonhados pelos amorreus? Senhor, coitado de nós. Aí olha a resposta do Senhor, meu irmão, versículo 10 do capítulo 7 de Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou contra mim e consagrou aquilo que deveria ser destruído. Primeira resposta do Senhor para Josué foi: levante-se, meu irmão, porque você está prostrado. Tem muita gente que está prostrado porque errou, está prostrado porque pecou, está prostrado porque errou o alvo, e aí, meu irmão, fica com um sentimento de coitado, um sentimento de que não vai vencer, e o Senhor está dizendo para você: ei, eu estou com você, eu mandei você ser forte, eu mandei você ser corajoso, eu disse que se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu estarei com você, você será próspero e bem sucedido em tudo o que você fizer. Então creia que eu estou com você. Agora levante-se e eu vou exercer aquilo que eu quero na tua vida em nome de Jesus. É a primeira coisa, meu irmão, que a Bíblia diz que Jesus manda ele fazer. Ele olha para aquele homem e diz: levante-se, acredite que você pode, acredite na tua fé, acredite, você está aí há 38 anos, ninguém mais acredita em você, agora eu acredito em você, por isso levante-se, o Senhor acredita em você em nome de Jesus. Amém? E aí, meu irmão, a segunda coisa que Jesus fala para ele, Jesus diz: levante-se. E aí Jesus diz para ele o seguinte: agora pegue a tua maca. Sabe o que é a maca, meu irmão? A maca é o sinônimo de trabalho. A maca era o instrumento de trabalho daquele homem. Aquele homem era um mendigo. Aquele homem, por 38 anos, ele estava naquela maca. Eu fico imaginando que aquela maca tinha o formato do corpo dele. Imagina, 38 anos naquela maca. Aquela maca deveria ter o formato do corpo dele. Mas a Bíblia diz que Jesus diz para ele o seguinte: agora que você levantou-se, pegue esta maca, pegue o teu trabalho, pegue aquilo que você sabe fazer, pegue aquilo que eu te dei condições de fazer, pegue aquilo que você tem conhecimento e vá trabalhar, porque se você trabalhar eu vou te honrar em nome de Jesus. Acredite no teu trabalho, acredite no poder que você tem de trabalhar. Quantas pessoas, meu irmão, que são pegas pelo trabalho, porque é isso que aconteceu com aquele homem durante 38 anos. Aquele homem durante 38 anos, ele era pego pelo trabalho. Agora o Senhor estava dizendo: pega o trabalho. Quantas pessoas vivem assim, meu irmão? Quantas pessoas que elas são pegas pelo trabalho, elas vão trabalhar obrigadas, elas levantam na segunda-feira achando que a segunda-feira é o pior dia do ano, elas levantam para fazer as coisas com má vontade, porque afinal de contas não é o trabalho que elas escolheram para elas são pegas pelo trabalho, igual eu quando surfava. Eu já surfei, tu acredita nisso? E aí quando eu surfava eu dizia: eu vou lá pegar onda. Pegava nada, era a onda que me pegava. Toda a vida que eu ia surfar, a onda me pegava, mas eu dizia por aí: não, eu vou pegar onda. E assim, meu irmão, muitas pessoas que estão no dia a dia, na semana, estão sendo pegas pelo trabalho, estão sendo empurradas pelo trabalho. O trabalho que elas estão fazendo está tomando uma forma do corpo delas, e o Senhor está dizendo para você: ei, se esforce, trabalhe no teu sonho, faça o que você tem que fazer, eu vou estar com você, você vai caminhar, você já se levantou, agora acredite, meu irmão e minha irmã, que é o trabalho que dignifica o homem, é o trabalho que faz com que a gente cresça, é o trabalho que faz com que a gente chegue onde o Senhor quer que a gente chegue. Acredite na força das tuas mãos. A Bíblia diz, meu irmão, que o Senhor diz para aquele homem: levante-se e agora trabalhe, e a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Amém? É o que o Senhor diz para aquele homem, é o que o Senhor nos ensina. A palavra do Senhor diz que: viste um homem habilidoso no seu trabalho, perante reis será posto e não será posto perante os de baixa sorte. Meu irmão, que essa semana você seja um exemplo da igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Que essa semana, meu irmão, você trabalhe como você nunca trabalhou, que você se anime como você nunca se animou, que você faça lá no teu trabalho o que você nunca fez, e você vai ver na sexta-feira o Senhor te honrar como um cristão nessa terra, como um justo nessa terra, como um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, porque acreditou que a palavra do Senhor está sobre você, se esforçou no teu trabalho, e o Senhor vai te honrar nessa terra em nome de Jesus. Faça, meu irmão, experimente fazer o que aquele homem fez. A Bíblia diz que aquele homem foi trabalhar. E aí, meu irmão, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus curou aquele homem num sábado. Então, sábado para o povo judeu não podia fazer nada. Sábado para o povo judeu não podia trabalhar. Tem muita gente, meu irmão, que enquanto você estava caído, prostrado, quando você estava envergonhado, quando você era um Zé Ninguém, quando você era um Zé Mané, quando você estava sendo envergonhado, nunca te ajudou,
nunca te auxiliou. Quando você se levanta e diz que você vai trabalhar, não pode, tem alguma coisa errada. Quando você se levanta e começa a caminhar, vão te questionar. Quando você levanta e começa a fazer a vontade do Senhor sobre a tua vida, vão colocar empecilhos. Meu irmão, prepare-se para a oposição, porque a Bíblia diz que aquele homem quando se levantou, a oposição se levantou contra ele. A oposição virá contra a tua vida, mas saiba, meu irmão e minha irmã, que quando a oposição se levantar, este é o sinônimo de que você acertou o alvo, este é o sinônimo de que você está fazendo o que Deus quer, este é o sinônimo de que você vai chegar lá, porque, meu irmão e minha irmã, quando tem oposição, significa que o Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida, e você será mais do que vencedor, assim te diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz aqui, o texto aqui diz, meu irmão, que quando ele se levantou, vamos ler aqui o texto, a Bíblia diz que quando ele se levanta, os judeus, olha o versículo 16, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, e disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Eles começaram, meu irmão, a pegar aquele homem, e tratar aquele homem como alguém que estava agindo contra a lei, a tratar aquele homem como alguém que estava fazendo algo ilegal, porque aquele homem decidiu trabalhar. É a oposição, meu irmão. A religiosidade era tão grande, que aqueles homens, eles não conseguiram ver o milagre que Jesus Cristo viu. Eles só conseguiam ver um homem carregando uma maca. Eles não conseguiam entender que aquele homem era um homem que há 38 anos estava como um coxo, como um paralítico, mas Deus mudou a história dele. Tem muita gente que não vai entender o que o Senhor vai fazer na tua vida, mas Ele vai fazer, e você vai glorificar o nome dEle. Não se preocupe com a oposição, não se preocupe com quem se levantar contra. Preocupe-se, meu irmão, e atender a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje você vai chegar lá, hoje você vai começar a caminhar, hoje o Senhor está te mandando levantar-se. Levante-se, meu irmão e minha irmã, trabalhe e ande para frente, ande para o alvo. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Meu irmão, caminho não é local para ficar parado, caminho é lugar para andar. Então ande, caminhe, erga a tua cabeça, porque o Senhor vai com você em nome de Jesus. É o que o texto aqui nos ensina, é o que Jesus aqui nos ensina. E aí a Bíblia vai dizendo que este homem este homem se levanta, e o texto diz no versículo 8, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu num sábado, olha só, era proibido, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido que você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Meu irmão e minha irmã, se foi Jesus que mandou você fazer, pegue o que Deus mandou você fazer e faça. Não fique dando bola para a oposição, não fique dando bola para quem é contra você, não fique dando bola para quem não acredita em você. Jesus Cristo nos ensinou, quando você não for bem recebido, quando você não for acreditado, quando você não for, meu irmão e minha irmã, honrado, sacuda a poeira que está debaixo dos teus pés, vá para um local onde você é honrado, porque Deus tem para você um lugar preparado, onde haverá honra, onde haverá benefícios, onde haverá a bênção do Senhor sobre a tua vida. Mas você não pode ficar parado. Levante-se, pegue a sua maca e ande, assim te diz a palavra do Senhor. Esse homem disse, eu não sei quem me curou, mas aquele que me curou disse, pegue a sua maca e anda. Ele estava, meu irmão, debaixo da palavra do Senhor Jesus. Que você esteja debaixo da palavra do Senhor sobre a tua vida, e tudo vai dar certo. É assim que funciona em nome de Jesus. Esse homem se levantou e ele foi caminhar, a Bíblia diz. E aí os homens dizem assim, hoje é sábado, não é permitido que você carregue a maca. Mas ele disse, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e anda. Quem mudou a tua vida foi o Senhor Jesus Cristo. Então levante-se, caminhe, meu irmão, pegue o seu trabalho, pegue os seus dons, pegue o que você sabe fazer e caminhe, porque o Senhor vai com você. Amém? E aí, meu irmão, o texto continua dizendo, no versículo 12, então lhe perguntaram, quem é este homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Meu irmão, aqui é um alerta para todos nós. Aqui é um alerta porque nós estamos vivendo aqui nessa igreja algo maravilhoso do Senhor. Deus tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Nós estamos vendo a mão do Senhor, nós já vimos aqui cura,
Nós já vimos aqui transformação de vidas. Nós já vimos aqui pessoas que estavam desenganadas pela medicina e o Senhor curou completamente. Aqueles que estão aqui nesse ministério estão vendo o que o Senhor está fazendo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, meu irmão, aqui, é que Jesus Cristo, Ele, apesar de ter curado o homem, a Bíblia diz que Ele some no meio da multidão. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando ali, meu irmão? Que Jesus Cristo, Ele não se autopromoveu com o milagre. Jesus Cristo não fez do milagre um show. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, quantas igrejas, quantos ministérios estão se perdendo, homens que foram levantados com dons de cura, com dons de milagres sobre a vida das pessoas, estão se perdendo, meu irmão e minha irmã, porque fazem do milagre um momento de show. Jesus Cristo diz em Mateus 24, ele fala, cuidado com os falsos profetas que nos últimos tempos se levantarão, farão milagres, farão maravilhas, farão sinais, para se possível enganar até os escolhidos, diz a palavra do Senhor. Meu irmão, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de transformação, Deus é um Deus de milagre, mas que esse milagre, essa cura, essa transformação não sirva para show, mas sirva para edificar a igreja, não sirva para show, mas sirva para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele te curar, quando Ele transformar a tua vida, quando Ele fizer o que tem para fazer na tua história, meu irmão, que isto sirva para a honra e para a glória do nome dEle, porque só Ele é digno de honra, de glória e louvor, só Ele é digno de adoração. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, só fazemos porque Ele está em nossa vida, e sem Ele nós não somos absolutamente nada. É o que diz a palavra do Senhor, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus some no meio da multidão. Então Jesus não é aquele personagem que pega o milagre e faz um show. Vem cá, vamos mostrar o milagre. E aí, corre para lá, corre para cá, dá 3 pulinhos e não sei o que. Meu irmão, Jesus é um Deus de milagres. Ele realiza o milagre, mas seja para a glória dEle, para o louvor dEle, seja para a adoração do nome dEle, seja para mudar a tua história, e simplesmente isso em nome de Jesus. Foi o que aconteceu. Então o milagre, meu irmão, ele aconteceu. E aí, a Bíblia diz, e aqui eu quero que você atente os seus ouvidos. Alex, pode subir aqui com o louvor. Olha o que a Bíblia diz no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Meu irmão, onde é que Jesus encontrou ele? Estão prestando atenção na pregação? Estão aqui, amém? Todo mundo vivo? Onde é que Jesus encontrou ele? No templo. O milagre aconteceu onde? Na rua. Olha que interessante isso, meu irmão. Para acontecer um milagre na tua vida, pode ser em qualquer lugar. Deus pode te visitar essa noite na tua casa. Deus pode te visitar essa semana nas tuas finanças. Deus pode visitar o teu filho, o teu marido, o teu cunhado, os teus parentes. Deus pode mudar a história de qualquer pessoa e em qualquer lugar, assim diz a palavra do Senhor. Agora, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo encontra ele no templo. Olha o que esse homem fez. Esse homem, quando foi curado, ele foi para a igreja. Esse homem, quando foi curado, ele foi servir ao Senhor. Esse homem, quando foi curado, ele foi buscar a Deus. Quantas pessoas que estão pedindo a Deus uma cura, buscando de Deus uma bênção, buscando do Senhor algo, mas quando recebem, viram as costas para o Senhor. Tem muita gente, meu irmão, que virou as costas para Deus. Tem muita gente que serviu a Deus enquanto podia ter alguma coisa, depois virou as costas. Esse homem, a primeira coisa que ele faz, ele vai para dentro da igreja. E a Bíblia diz que quando ele vai para dentro da igreja, o Senhor Jesus Cristo o encontra e diz assim, muito bem, eu vejo que estás curado. Agora, não volte a pecar para que outra coisa pior não te aconteça. Sabe o que eu aprendo, meu irmão e minha irmã, com o Senhor Jesus Cristo nessa passagem? O milagre acontece em qualquer lugar. Agora a instrução vem dentro da igreja. Por isso que é importante você estar nos cultos. Por isso que essa igreja tem cultos terça, quinta, domingo. Todas as vezes que você precisar de uma instrução, meu irmão, cada vez que alguém sobe nesse altar para pregar a palavra do Senhor, é uma instrução que está sendo dada para a tua vida em nome de Jesus. O milagre pode acontecer hoje, pode acontecer em qualquer lugar, mas a instrução ela vem do altar, a instrução ela vem na igreja, a instrução vem mediante a palavra do Senhor. Muita gente hoje em dia, meu irmão, está se perdendo, porque acredita que nós não precisamos mais ir para a igreja, por exemplo. E Hebreus 10 diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas procuramos nos reunir, para nos fortalecermos uns aos outros, ainda mais quando nós percebemos que o dia se aproxima.
quanto mais reunidos nós tivermos como igreja, quanto mais nós tivermos debaixo da instrução da palavra do Senhor, quanto mais, meu irmão e minha irmã, você buscar o conhecimento da palavra de Deus para a tua vida, mais instruções você receberá, mais vitória você alcançará, mais livre de erro você estará e mais você vencerá nessa terra em nome de Jesus. Através da instrução, veja que Jesus Cristo, ele não diz que foi por causa do pecado que aquele homem viveu o que ele viveu, mas Jesus Cristo diz para ele não voltar a pecar, para que algo pior do que aquilo não acontecesse com ele. Muitas vezes, meu irmão, nós somos libertos de tantas coisas, Deus muda tantas coisas na nossa vida, mas nós voltamos a viver uma vida de erro, e aí acontecem coisas piores do que nós vivemos no passado, tudo por falta de instrução. Que esta noite você guarde no teu coração a importância que tem nós nos reunirmos, nós servimos a Deus, nós estarmos debaixo de uma instrução da palavra. O que você recebeu nesta noite, meu irmão, foi uma instrução da palavra do Senhor. Com certeza durante essa semana você vai se confrontar, você vai se encontrar com momentos que você poderá exercer essa instrução, e aí você vai ver o poder que há na palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com você. Jesus diz para esse homem 4 coisas. Ele diz: levante-se. Ele diz: trabalhe, se esforce. E ele diz: caminhe. Não pare de caminhar. Não desista mais. Não seja mais aquele que chega no momento da tribulação desiste. O momento da tribulação é uma promoção que Deus está trazendo sobre a tua vida. A prova é promoção. A prova, meu irmão, não é destruição, é promoção para a tua vida em nome de Jesus. Então não pare mais de caminhar. E aí ele diz: sirva a Deus, permaneça no caminho, permaneça ouvindo instruções, permaneça fiel. São 4 instruções que o Senhor nos dá nesse texto, nessa palavra. Então eu quero orar com você, meu irmão, que nesta noite quer se levantar. Por algum motivo você caiu em alguma circunstância da tua história. Pode ter sido erro, pode ter sido promoção de outras pessoas. Alguém fez um mal para você, você mesmo fez para você mesmo. Você caiu, você está prostrado, e hoje, meu irmão, você quer se levantar na presença do Senhor. Hoje você quer se levantar no chamado, hoje você quer se levantar no propósito. Eu quero me levantar, eu sei que eu preciso me levantar. Se você é essa pessoa que precisa se levantar, meu irmão, eu quero te chamar para que você venha aqui à frente e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Espírito Santo de Deus, estamos diante do teu altar, Pai, nesta noite, Senhor. A tua palavra foi entregue, Deus, e é a tua palavra, é só ela, Deus, que pode nos curar. Espírito Santo, muitos de nós, Deus, aqui nessa noite estamos acomodados, Deus, há tanto tempo, Pai, esperando uma solução misteriosa, uma solução mística. Deus, nos apegando a tantas coisas, Pai, que nos disseram que daria certo, que nos disseram que talvez solucionariam os nossos problemas. Pessoas falaram que fizeram e deu certo, Deus, e nós estamos há tanto tempo esperando, Pai, que a nossa vez chegue, Deus, e nunca chegou, Senhor. Mas hoje, mediante a tua palavra, nós entendemos, Pai, que o que nós precisamos fazer é ouvir, crer no teu poder e nos levantar, Deus.
Então nessa noite, Pai, nós chegamos aqui, Pai, e nos levantamos na Tua presença, Espírito Santo. Não estamos aqui, Deus, esperando que alguém faça por nós. Não estamos aqui confiando na força de homens. Não estamos aqui confiando, Deus, no bom coração de homens. Estamos confiando no Teu amor incondicional sobre as nossas vidas. Estamos confiando que o Senhor Jesus Cristo está conosco. E por isso nesta noite, Deus, nós decidimos nos levantar em direção a Ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, fortalece, Pai, aqueles que estão cansados, Senhor. Deus, anima, Deus, aqueles que estão sem expectativa nenhuma, Pai. Aqueles, Deus, que estão aqui nesta noite, Senhor, sendo sincero na Tua presença, dizendo: Pai, aumenta a minha fé, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Deus, eu já bati em tantas portas, eu já fiz tantas coisas, Deus, nada deu certo. Hoje eu me tornei duro, hoje eu me tornei insensível, hoje eu me tornei incrédulo, Deus, mas eu sou sincero na Tua presença, estou reconhecendo a minha incredulidade. Pai, aumenta a minha fé, Deus, enche com Teu Espírito Santo, Senhor, traz a expectativa, Pai, nos enche de esperança, a Tua esperança que não nos decepciona. Deus, a fé que nós temos vem do Senhor, o firme fundamento daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. Isto é fé. Fé é olhar para frente, fé é acreditar, fé é ter expectativa de que um tempo novo virá. Deus, nessa noite nós nos colocamos de pé, Pai, diante do Teu altar, declarando, Pai, que nós cremos e acreditamos na Tua promessa. Senhor, realize, Pai, os desejos do coração, aqueles sonhos, Senhor, que estão muitas vezes engavetados, Deus, há anos, Pai, desacreditados. Que nessa noite seja uma noite, Pai, de restabelecimento, de restituição, de restauração. O Senhor é um Deus que restaura, nós cremos na Tua restauração, Pai. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, neste momento, Pai, fortalece os joelhos cansados, levanta o desanimado, levanta, Deus, aquele que está, Senhor, paralisado, Senhor, na alma, paralisado nas emoções, paralisado nos sentimentos. Deus, traições, frustrações, enganos, mentiras, Deus, desilusões, que tudo isso seja limpo nesta noite, anulado das nossas vidas nessa noite. Hoje nós nos levantamos para um novo tempo nessa terra, um tempo de provisão, um tempo de amor, um tempo do Teu Espírito Santo atuando em nós, Senhor. Pai, nos dê força para caminhar nessa semana. Aleluia. Nos dê força, Deus, para pegar, Deus, aquilo que o Senhor nos deu, a ideia que o Senhor nos deu, o trabalho que o Senhor nos deu, a força que o Senhor nos deu, e caminhar, Deus, caminhar e não parar mais de caminhar, andar para frente, Pai, andar para frente, porque quem anda contigo anda para frente, quem está com o Senhor não anda de lado, não anda para trás, não fica parado. O Senhor é o caminho, e o caminho é feito para caminhar. Esta noite, Pai, e a partir dessa noite nós caminharemos sem cessar, até o dia da redenção, até o dia da provisão, até o dia, Pai, que o Senhor abrir os céus sobre a nossa vida. Nós caminharemos, porque a Tua palavra assim nos ensina. Aquele que lança semente chorando, diz a Tua palavra, caminhando e chorando, diz a Tua palavra. É com dor, é com sofrimento, é com desilusão muitas vezes, caminhando, mas caminhando. Aquele que lança semente caminhando, a Tua palavra diz, Senhor, que voltará colhendo os seus feixes com alegria. Nessa noite nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Ainda que seja necessário noites de choro, ainda que seja necessário algumas lágrimas, nós não deixaremos de semear, porque tomamos posse da Tua palavra nessa noite e decretamos que colheremos com alegria tudo aquilo que semearmos para a honra e glória do Teu nome. Não paremos mais. Meu milagre, aleluia, já chegou. Adore ao Senhor.
Você ouviu Uma Palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.